Abra a palavra de Deus em Mateus no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Como o nosso Deus é bom, querido. Como Ele cuida de nós. Ainda que você esteja olhando à sua volta e as coisas estejam apontando para fracasso, para derrota, eu vim aqui para te dizer que nada, absolutamente nada está perdido. Nada está perdido. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, querido, mas nada está perdido. Estou para te dizer que você já venceu. O que você está falando? Estou para te dizer e já falei. Você já venceu, viu, querido? Diga para o teu irmão, você já venceu. O que você tem que entender é que a oposição diz que você perdeu. Ele é fraudulento. Ele está fraudando as pesquisas. O que você está falando, pastor? Estou falando, se você fizer uma pesquisa sobre a tua vida, o inimigo vai dizer que você está perdendo. Querido, você já venceu. Ó, o céu está mandando te dizer, você já venceu. Diga de novo para o teu irmão, você já venceu, querido. Quero ler um texto com você. Deus tem falado muito ao meu coração, através desse texto, há vários dias. E Ele me disse que o dia oportuno para falar do texto é hoje. Embora de verdade eu estou com esta palavra no meu coração há muitos dias. Evangelho de Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser, diga, tentado. Tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Ele teve. Chegando-se a ele o tentador, quem chegou até ele? Lhe disse, se é tu, filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A revelação é poderosa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e toda a glória desses reinos. E disse-lhe mais uma vez, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? O texto é muito conhecido, mas eu penso que no plano perfeito de Deus, Ele trouxe esse texto para você essa noite. Uma palavra que vai se transformar em comida, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente de uma forma tão maravilhosa. É palpável a Tua presença. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, assim como eu sei que o Senhor nos ama. E diante desse amor nós nos rendemos. A minha vida te pertence, papai. Como é bom estar nesse lugar bendito. Fale com os teus filhinhos,
que nada, papai, possa enganar. O diabo, além de tentador, é fraudulento. E ele está tentando fraudar a vitória que já é real, que já é uma realidade no céu, e ela está prestes a se manifestar aqui na terra. Faça isso, papai, convence os teus filhinhos que tudo está no teu controle. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Queridos, preste atenção a partir desta palavra e preste atenção também no final, porque eu quero orar por você. Alguns de nós, quando a palavra termina, nós saímos, e você não deveria fazer isso, porque na hora da oração, querida, é algo que Deus, depois de ter falado, abençoado, Ele derrama bênção sobre a igreja. De verdade, não é o melhor momento para você sair e tomar água e ir ao banheiro. Aliás, estar diante dEle, sem perder um só segundo, eu penso que é o melhor que nós podemos fazer. Amém, queridos? O texto é maravilhoso. E o texto, como eu disse, ele é muito conhecido. Fala sobre os 40 dias em que Jesus jejuava, buscava a presença de Deus, e como ele foi levado até o deserto para ser tentado. Se você ler, querido, os capítulos anteriores, os versos anteriores, você vai perceber que Jesus acabara de ser batizado, e a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Ele acabara de ser batizado, e a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Que bênção, querido. É algo que nós podemos também experimentar. Aliás, você poderia bem profetizar na vida deste homem e dessa mulher que está do teu lado, dizendo: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia diz que ele é batizado, ele sai dali cheio do Espírito Santo, pronto para cumprir a sua missão. Jesus está no início dos 3 anos de ministério, que de fato iria acontecer quando pela primeira vez ele esteve como homem na terra. A Bíblia diz que dos 30 aos 33 foi o ministério de fato de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor. Ele foi batizado, ele sai dali cheio do Espírito Santo, ele está caminhando em direção ao alvo. Qual era o alvo de Cristo? A cruz. Quando eu olho para a cruz, eu posso dizer também, o alvo era você, querido, em nome de Jesus. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas a Bíblia diz que ele se fez carne, ele habitou no nosso meio, e ele morreu no seu lugar. Amém, querido? Ele se fez injustiça, embora ele fosse toda justiça. Ele se fez pecado, embora ele não tivesse pecado. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo ali, porque Jesus morreu no meu lugar. Era o alvo estabelecido por Deus. Mas o ministério estava começando, e ele precisava trazer para si uma igreja que pudesse não somente ver, mas experimentar dos seus milagres. E foi isso que, lendo os evangelhos, nós podemos notar, querido, quantos foram os milagres de Jesus, as maravilhas que ele fez. A palavra de Deus diz que se fosse escrever todos os milagres, todas as curas, todas as maravilhas que ele fez, não caberia num livro. Então nós temos um relato, e vários relatos, do quanto Deus era com o Cristo. Amém, querido? Mas não é que no início dessa carreira vitoriosa, porque a morte não o venceu. A morte não o venceu. Por isso eu posso dizer, Jesus é vitorioso. A morte não o venceu. Repita isso, a morte não venceu Jesus. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo, e ele habita no nosso meio. Aleluia! Aplauda mesmo, querido. Todas as vezes que você declarar essa verdade, aplauda, porque ele venceu a morte. Aleluia! O plano estava colocado, o alvo bem estabelecido. A todo momento Jesus sabia bem do porquê ele havia nascido.
Mas do outro lado havia, diz a palavra de Deus, um tentador. Havia um adversário do outro lado, que iria fazer o possível para tentar tirar Jesus do plano perfeito. Embora Jesus fosse filho de Deus, a Bíblia diz que ele veio como homem. Ele se desfez da sua glória. Ele veio do ventre de uma mulher. E ele nasceu como criança. Ele cresceu. Ele viveu a adolescência. Ele viveu tudo que você viveu como jovem. Ele foi crescendo dentro de um plano estabelecido por Deus. Pastor, por que você está destacando isso? Porque ele era homem, como eu e como você. Nesse momento, ele não é Deus. Nesse momento, ele é homem. E a mesma oposição, querido, que há com relação ao plano perfeito de Deus para a tua vida. Porque eu creio, Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Deus tem um plano perfeito para esta igreja. Eu pisava naquela obra hoje, e Deus dizia em alto bom som, e eu fiquei emocionado ali, e Ele disse, eu tenho um plano para esta igreja. Tudo isso é parte do meu plano. Ele me disse claramente, tudo isso é parte do meu plano. Jesus, querido, tinha um plano perfeito. E assim como Jesus, havia um opositor contra a vida, contra o plano de Cristo. No começo da carreira, Jesus é tentado. A Bíblia diz que o próprio diabo tenta. Eu penso que no Espírito Jesus sabia que seria uma aprovação. Tanto é verdade que a Bíblia diz que ele se prepara. Ele vai enfraquecendo a sua carne, vai enfraquecendo, enfraquecendo, a ponto de ficar 40 dias e 40 noites jejuando. A Bíblia diz, querido, que nesses 40 dias, ao passar, ele teve fome. E o adversário que anda ao derredor, querido, ele sabia bem que Jesus estava com fome. É interessante, querido, que o diabo vem e dentro do plano dele de tentar tirar Jesus do propósito, a Bíblia diz que ele faz uma primeira proposta. Transforme as pedras em pães. Algo que parece ser simples. Por que o diabo toca logo em pão? Numa coisa tão simples. Ele poderia oferecer tantas outras coisas, mas a verdade é que naquela luta, o homem Jesus também estava com fome. E a Bíblia diz que ele vem logo oferecendo pão. Eu penso que o diabo, querido, pensou que o pão fosse uma necessidade que o pai tivesse esquecido. Eu penso que até o diabo pensou que o pão seria uma necessidade, uma coisa tão simples que talvez o pai tenha esquecido. É exatamente assim que nós pensamos às vezes, ou que o diabo tenta colocar na nossa mente. Que Deus tem tantas coisas para fazer, tantos milagres maiores para fazer, que em coisas menores talvez Deus tenha se esquecido. Esse Pai é tão maravilhoso, eu sei disso, Ele é tão poderoso, nós cantamos hoje aqui. Mas talvez em coisas pequenas Ele tenha se esquecido. Talvez do pão de cada dia Ele tenha se esquecido. Talvez daquela assinatura Ele tenha se esquecido. Talvez daquela palavra Ele tenha se esquecido. Querido, eu vim aqui para te dizer em nome de Jesus, o Senhor não se esquece de nada. O Senhor não se esqueceu de nada. Querido, se você queria uma resposta essa noite para algo que está para romper na sua vida, eu vim aqui como uma trombeta do Senhor para te anunciar. O Senhor não se esqueceu de nada. Diga para o teu irmão, o Senhor não se esqueceu de nada.
É interessante, querido, que o diabo, ele oferece dentro de uma necessidade física do Cristo. Ele poderia ter oferecido tantas outras coisas, mas a primeira coisa que ele oferece, eu penso de tanto andar ao derredor, ele viu que a necessidade era comida. Querido, estranhe quando o diabo estiver oferecendo justamente o que você precisa. Alguém certa feita escreveu que quando o diabo é mais generoso e razoável, é aí que ele se torna mais perigoso. Alguém escreveu que quando o diabo é mais razoável, não é tão diabo assim, é até uma coisa para se pensar, é justamente aí que ele se torna muito mais perigoso. Tome cuidado com aquilo que o diabo está te oferecendo, principalmente se é justamente aquilo que você está mais precisando. Ofereceu pão, uma necessidade do Cristo, porque ele estava com fome. O Senhor não se esqueceu do pão. Aliás, o Senhor não se esqueceu de nada. Querido, diga de novo para o teu irmão, o Senhor não se esqueceu de nada. Está tudo no controle dEle. Essa foi a primeira tentação que o tentador lançou sobre o Cristo. A segunda, a Bíblia diz que levou ele num pináculo alto e disse: se você é Deus, lança-te daí, porque se você é filho dele, certamente ele vai dar ordem aos anjos e vai socorrer você. Quantas vezes na nossa provação ou na nossa luta diária, querido, o diabo tem soprado para você tentar o teu Deus. Porque na verdade isso que ele propunha para Jesus era: tente o teu Senhor. Prove a bondade dele, se é que ela existe. Querido, o teu Deus é bom. Não tente o teu Deus. Querido, não busque provas quando é incredulidade que existe na nossa vida. Não tente o teu Deus, em nome de Jesus. O teu Deus é bom. O teu Deus é bom, querido. Ele não precisa provar mais nada nem para mim e para você. Não tente o teu Deus. O teu Deus é bom. Querido, diga para o teu irmão: o teu Deus é bom, amado. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos tentar Deus para ver se Ele é bom, para ver se Ele realmente é Pai, para ver se Ele vai realmente me socorrer. Eu não preciso, querido, me jogar de algo para dizer que todo tormento vai terminar, porque é isso que o diabo continua soprando na mente de muitas pessoas. E elas tiram as suas próprias vidas quando ouvem da parte do diabo que quando se lançarem de despenhadeiro abaixo, cortarem seus pulsos, qualquer tipo de outro suicídio, elas cessarão o tormento, quando na verdade esse tormento só aumentará. Eu falava ainda hoje, há quase 2 horas atrás eu orava para um moço que disse: pastor, a armadilha foi tão grande que eu pensei sim em tirar a minha vida. Eram 6:30 da tarde, eu estava orando por ele, ele estava aceitando Jesus, e ele estava se arrependendo de todo aquele mal que havia soprado na mente dele. E ele disse: ao invés de tirar a minha vida, agora pode me esperar, eu vou servir ao Senhor. Teu Deus é bom, querido. Está tudo no controle dele. Ele não se esqueceu de coisas pequenas, assim como ele não se esqueceu do milagre que ele tem para fazer na tua vida. O pão não foi esquecido. Eu não preciso testar, experimentar de uma forma, querido, que eu tente Deus para dizer se Ele é bom ou não. Ele é bom. O Senhor é bom. Ah, querido, que você possa repetir essa palavra no teu dia a dia, no teu trabalho, quando você levanta, quando você vai se deitar, que você seja alguém que diga várias vezes durante o dia: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Diga para o teu irmão: o Senhor é bom, querido. Aleluia.
E a Bíblia diz que Satanás também tenta pela terceira vez, e ele leva Jesus e ele mostra todos os reinos da terra. E ele diz: se você me adorar prostrado, rendido, todos esses reinos serão teus. Satanás estava tentando oferecer um desvio da coroa. Por quê, pastor? Reinos sem cruz. Ele ofereceu todos os reinos da terra. Você pode ser rei. Olha esses reinos, olha toda a majestade. Olha toda a posição, riqueza. Para alguns, querido, parecia até pode até parecer uma proposta tentadora. Mas para aquele que sabe o alvo, isso é nada. O nosso alvo é maior, querido. Jesus mais uma vez rejeita, e ele se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, querido, em nome de Jesus, às vezes você fica pedindo um desvio. Não pode ser mais fácil, pastor. Não pode ser antes. Eu não posso conseguir de uma maneira mais fácil. Querido, em nome de Jesus, aquiete teu coração, porque da forma de Deus é o jeito certo. Diga para o teu irmão: do jeito de Deus é o jeito certo, querido. Do jeito de Deus é o jeito certo. Se o teu momento é de ser experimentado, vença. Se o teu momento é o teu momento de deserto, vença. Se o teu momento é um momento de provas, vença. Perto está o Senhor. Querido, perto está o Senhor. Diga para o teu irmão: perto está o nosso Deus. Perto está o nosso Deus. Por que nós estamos ouvindo essa palavra da parte de Deus? Porque você está muito próximo de um momento maravilhoso da tua vida. Querido, você está muito próximo de um momento maravilhoso da tua vida. Está para romper algo muito grande na tua vida. E é justamente, querido, nesses momentos gloriosos, nesse momento de mover de Deus para a nossa vida, é que o diabo vem oferecendo, querido, migalhas, para que você possa sair daquilo que Deus já preparou para você. É justamente no momento mais crucial, querido, da peleja, da batalha, que ela se torna mais aguerrida. Mas quando ela se torna mais aguerrida, mais próximo você está do final. Querido, abra os teus olhos em nome de Jesus e enxergue pela fé. Você está prestes a ter uma grande vitória. Ah, querido, você está prestes a ter uma grande vitória, em nome de Jesus. Não ouça isso como uma palavra lançada ao vento. Essa palavra é para você e ela deve ser lançada até o teu coração. Você está prestes a vencer. Quando nós estamos prestes a vencer, querido, haverão convites do tentador. Haverão proposta para se desviar. Haverão proposta para esquecer a fé. Haverão propostas, querido, para ser menos crente, para ser menos de Deus, mas não convém, porque o Senhor não se esqueceu de nada. Não troque o pão bolorento que o capeta está oferecendo pela mesa que os anjos vão colocar diante de você. Porque após ser tentado, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviu. Os anjos vieram e o serviu. Está tudo no controle, querido. Está tudo no controle. Quando as pessoas perguntam: quem é teu maior exemplo, pastor? Eu digo sem receio: Jesus. Tudo registrado a respeito dele me interessa. Até quando ele foi tentado. A Bíblia diz que com palavra ele respondeu a tudo. Com palavra, guiado pela palavra, ele venceu todas as coisas. 1 João 5. Pela palavra você será guiado. É pela palavra que você vai vencer.
Amém, meu querido. 1 João, no capítulo de número 5. Aleluia, Ele está aqui. E Ele é o nosso Deus. 1 João, no capítulo de número 5, no verso de número 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são pesados. Querido, seguir a palavra não é peso. Você poderia dizer para o teu irmão, seguir a palavra não é peso. O enganador está a todo momento dizendo para as pessoas, a Bíblia é difícil de ser compreendida. A Bíblia é uma letra que eu não consigo entender. É uma coisa pesada. Talvez elas não usem este termo pesado, mas quantas pessoas nós ouvimos dizer, eu não consigo entender, é por isso que eu não leio. Uma mentira, querido, que Satanás vai anunciando e as pessoas vão trazendo para dentro de si. Elas nem ao menos experimentaram ler. Elas nem ao menos experimentaram se curvar diante do Senhor, para dizer a Ele, seja guia na minha vida, através da Tua palavra. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus, aliás, eles estão aqui essa noite. Todo que é nascido de Deus, o que está escrito na sua Bíblia? Vence o mundo. Querido, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus venceu e você também vencerá. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, você está preparado para ser um vencedor? Faz tempo que o Espírito Santo está te moldando, está te preparando para uma grande vitória. Eu não sei se você já compreendeu, querido, desde o momento em que você se converteu, desde o momento em que você aceitou Jesus, há uma preparação do céu para que você vença, e essa vitória está prestes a acontecer. Essa palavra está moldando você, essa palavra está lapidando você. Essa palavra está trabalhando a tua mente, está trabalhando o teu coração, está trabalhando as tuas palavras, está trabalhando a tua maneira de agir. Essa palavra está transformando você, querido. Você não é mais a mesma pessoa. Essa palavra está transformando você. A palavra de Deus transforma. Para aqueles que creem, querido, a palavra de Deus transforma. Pastor, eu conheço pessoas que estão na igreja há muito tempo e elas não são transformadas porque elas não querem de fato. Porque querer, querido, é o princípio. Eu preciso querer sair dessa vida. Eu preciso querer sair da prostituição. Eu preciso querer sair das drogas. Eu preciso querer sair da mentira. Eu preciso querer ser um servo de Deus de verdade. Se é para Ele, aplauda de verdade, querido. Querido, porque se eu e você quisermos, essa palavra vai nos transformar. Querido, essa palavra vai te transformar. E essa é a vitória que vence o mundo, daqueles que é nascido de Deus, querido. Eles vencem o mundo, porque a tua fé é contagiante, a tua fé é arma de guerra, a tua fé, querido, é impregnada de poder. Aqueles que são de Deus, eles vencem o mundo. É por isso, querido, que Satanás continua te odiando, que por mais que ele te tente, por mais que ele te cerque, por mais que ele ofereça a você aquilo que a tua carne desejava antes, ele perdeu, querido. Ele perdeu em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Não quero o teu pão.
Não só de pão viverá o homem. Cão. O cão é por conta, viu, querido? Mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Não é só de pão que viverá o homem. Eu não sei se você sabia, Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele não se esqueceu do pão. Mas eu não vivo pelo pão, eu vivo por Ele. Também está escrito, Satanás. Eu posso me lançar assim e ele pode dar ordem aos anjos, é verdade, e vir ao meu respeito. Mas eu não faço nada na minha vida sem propósito. Querido, não faça nada na tua vida sem propósito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ai Deus, se tu é Deus, me transforma minha unha em vermelha. Ele não vai fazer, querido. Ele é Deus. Mas por que Ele não vai transformar sua unha em vermelho? Porque se fosse necessário, você teria nascido com a unha vermelha. É sem propósito algumas coisas que você pede. Mas eu quero ver se Ele é Deus. Isso é tentar Deus. Ele é Deus. E por ser Deus, eu tenho que escolher as palavras que eu digo a Ele. Eu não posso dizer algo que tente a bondade dEle. Eu não posso, querido, brincar de pedir, quando na verdade eu não quero. Deixar. Deixa o mundo. Deixa as coisas desse mundo. O Senhor vai se manifestar de uma maneira tão poderosa. Te darei a glória de todos os reinos. Olha estes reinos, Jesus. E eu te darei sem cruz. Olha que proposta. Um reino sem cruz. Para alguns é um sonho. Aliás, tem tanta igreja aí fora dizendo que tem um reino sem transformação. Tanta igreja dizendo que é só aceitar Jesus e não precisa ser transformado. De verdade, querido, eu creio que você pode vir como você está. Mas após aceitar, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais será a mesma pessoa. Querido, Jesus transforma, Jesus muda comportamento, Jesus muda as vestes, Jesus muda a forma de pensar, Jesus muda tudo na nossa vida, querido. E tudo aquilo que Ele muda é para melhor. O Evangelho transforma, viu, querido? Diga para o teu irmão, o Evangelho transforma, viu? O que o cão está oferecendo? O que o tentador está oferecendo? Um reino, uma coroa sem cruz. Quando o próprio Cristo diz: quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. O Evangelho tem que ter caráter? Tem. O Evangelho tem que dar testemunho? Tem. O Evangelho tem que ir na contramão do mundo? A mesa que se assentam os filhos de Deus é diferente da mesa do capeta? Muito diferente. Começa pela luz. O diabo faz a ceia nas trevas. Eu e você fazemos a ceia na luz. Querido, nós somos totalmente diferentes das trevas. Não há comunhão nenhuma entre os filhos e as trevas. Eu não posso desejar, querido, um reino sem cruz. Porque foi isso que o diabo ofereceu. Todos esses reinos eu te darei. Vai-te embora, Satanás. Arreda
queda-te daqui, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele eu servirei. Ele foi servido e Satanás foi-se embora. Nos outros evangelhos diz que por alguns momentos Satanás foi-se embora. Ele voltaria. Em outras situações da vida de Jesus, Satanás certamente estaria tentando de uma outra forma. Eu não estou dizendo, querido, que ao rejeitar a tentação hoje ela não vai voltar. Mas eu vim aqui para te dizer, querido, que a tua posição em Deus vai te garantir vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Isso vence o mundo. Amém, querido? Vence o mundo e tudo que há no mundo. Inclusive aquilo que dizem aí fora, crise. Querido, se prepara para vencer. Não é momento de negociar com o diabo, querido, ele já perdeu. Não é momento, querido, de negociar com o mundo não faz parte da tua vida. Não é, querido, negócio para você negociar com a velha criatura, querido, porque ela já morreu. E ela já está cheirando mal. Você tem o perfume do Cristo hoje. Amém, meu querido. Vença o mundo. Eu vim essa noite para te dizer: vença o mundo. Vença o mundo. Vença o mundo. Diga para o teu irmão: vença o mundo, em nome de Jesus, vença o mundo. Aleluia, querido. Ainda que um mar se levante, ainda que as ondas bramem contra você, espera nele. Esse mar vai se acalmar, essa tempestade vai passar, e você vai sair melhor do outro lado. Você vai saber, querido, que Deus é Deus na tua vida. Ai, será que Ele não se esqueceu do pão? Ele não se esquece de nada. Nada vai te faltar. Profetiza na tua vida, querido, e na vida do teu irmão, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Aleluia.